caminhada nas sandálias de Jesus, ou nas sandálias do Mestre. Os irmãos estão vendo a luz apagada aqui, e tem um refletor ali, mas é porque eu não gosto de aparecer não, tá? Isso é coisa do pessoal da imagem, que precisa de fazer um teste hoje aí, por isso tem essa luz em mim aqui, tá? Mas não se preocupem, é porque você está dirigindo o culto? Não era por isso. Engraçadinho, né? Cada uma. Luiz é uma figura carimbada. Que bom, irmãos, podemos ouvir notícias tão boas de que às vezes Deus nos permite alguns apertos, né, para nos aproximarmos um pouco mais dele e ouvir que a gente não tem um momento específico para orar, seja nos momentos bons ou ruins, né, mesmo nos mais apertos, né, parece que Deus nos chama para a oração e a dependermos dele. Minha oração é que você não pare de orar com a sua mulher desde que até a morte, ok? Não espere outros problemas para orar, não. Ore agora a partir para frente, ok? Quando ele não orar, você cobra dele para você orar com ele, tá bom? Tá certo, irmãos? Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Nessa série, irmãos, andando nas sandálias de Jesus, nós queremos observar como ele ensina os seus discípulos o tipo de relacionamento com Deus e com as pessoas, ou melhor, como ele mesmo viveu cada um desses ensinos e como Jesus, de modo muito sábio, expressou isso neste sermão, o sermão chamado Sermão do Monte, que não tinha esse nome, tá? O nome ganhou depois que o texto aparece aqui em Mateus. Então, cada passo que dermos nessa estrada do Sermão do Monte, veremos claramente a pessoa e a imagem e a obra de Jesus. Quem mais viveu com tanta ousadia, fidelidade e voluntariedade como ele? Quem mais, de fato, pode ensinar a respeito de andar, no sentido mais restrito da palavra, nos caminhos do próprio Pai, do que Jesus? Então, todo aquele, eu e você, todo aquele que de fato quer agradar ao Senhor, precisa entender que as bem-aventuranças, nós lemos na semana passada, se mostra como princípios práticos a serem abraçados. Todo crente, todo discípulo de Jesus, precisa abraçar, calçar-se das sandálias de Jesus, vivendo as bem-aventuranças, ou seja, as características que fazem de alguém, ou alguém que já é salvo e redimido por Cristo, que já faz parte do reino de Deus, precisa abraçar e viver esta experiência das bem-aventuranças. Tudo que veremos a partir de agora, no Sermão do Monte, tem um pouco das bem-aventuranças. Ou seja, ele abre o Sermão do Monte dizendo, todo aquele, ou todos aqueles que aceitarem a minha proposta de vida, aqueles que querem se tornar os meus discípulos, deverão necessariamente viver as bem-aventuranças. Obviamente que isso é um caminho a ser seguido para alcançarmos tudo isso então. Por isso quero repetir, irmãos, que nós não estamos sós nesta caminhada. Nós estamos olhando para alguém, ou ouvindo de alguém, que de fato andou como Deus quis, como é o caso do próprio Jesus, que ao caminhar em suas próprias sandálias, nos deu então o privilégio de andarmos agora nas sandálias dele, quando ele nos dá orientações para isso. A pergunta é, podemos caminhar nas sandálias do Mestre? Podemos absorver tudo aquilo que o Mestre ensinou e vivenciar isso em nossa vida? Por meio das bem-aventuranças, vimos no último sermão o caráter do crente. Ou seja, as bem-aventuranças formam o caráter do crente. Ou forma o caráter do crente, já que as bem-aventuranças é uma coisa só, que nós recebemos do Espírito, então ela forma o nosso caráter. Por isso o título do sermão passado foi o caráter do crente. Hoje, com base em Mateus 5, de 13 a 16, nós veremos a influência do crente. Ou seja, tomado por esse caráter que é o caráter de Jesus, através das bem-aventuranças, é esse caráter que vai fazer com que nós tenhamos condições de influenciar pessoas. Eu quero começar, então, definindo o que é influência. Influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando modificações. Em outras palavras, a influência é a capacidade de transformar a vida das pessoas, seja por ações boas, sejam por ações ruins. No nosso caso, a proposta de Jesus é que eu e você, que todos os discípulos de Cristo, vivenciem
de modo tal que, as bem-aventuranças, de modo tal que a sua vida possa, de fato, influenciar pessoas. É óbvio que nós vemos aqui os dois lados. Alguém diz que todos nós testemunhamos de alguma maneira. Testemunhamos por sermos maus ou testemunhamos por sermos bons. Testemunhamos porque nós queremos fazer o melhor ou testemunhamos porque fazemos o pior. Quero mostrar 2 vídeos para você que mostram essa realidade do ser. Eu já passei um deles aqui há algum tempo para os irmãos. Nós vamos colocar. Não precisa, acho que não tem som e não precisa também, tá? Só acha agora aí e... Influência, ou seja, a capacidade de um adulto em transformar a realidade de uma criança, tornando a pessoa muito ruim. Vamos olhar outro. เพราะสิ่งที่เขาได้ ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you!
Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. Vamos ler o texto, irmãos? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-los? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Os discípulos de Cristo, os servos do Rei Jesus, precisam trazer no seu dia a dia, na sua vida, seja onde estiverem, o sentimento, o comportamento e a atitude de alguém que possui o caráter do reino. Isso é mais do que ser religioso. Isso é mais do que ser membro de uma igreja batista. Isso é mais do que conhecer teologia. Ser discípulo do Mestre, de fato, é aceitar como verdade aquilo que ele mesmo tem nos dito. Por isso a influência cristã deve alcançar todos a fim de promover a glória de Deus. Grave isso na sua cabeça. A influência cristã deve alcançar todos a fim de promover a glória de Deus. Qual é a razão de vivermos? Por que é que você vive? Quando você foi encontrado por Jesus, quando você se diz discípulo de Cristo, quando você se diz salvo pelo Senhor, o que de fato você está dizendo? Com um pouquinho de atenção, nós vamos perceber que nesse texto aqui, Jesus sempre fez questão de usar em seus ensinos exemplos que fossem compreensíveis aos seus ouvintes. Ele sempre usou elementos domésticos ou da natureza, da geografia, para extrair lições que pudessem ser facilmente entendidos por aqueles que o ouviam. Nessa parte da exposição do texto, ele já se assentou com os seus discípulos no capítulo 5, verso 1, com as multidões e com os seus discípulos, e começou a ensinar-lhe. A primeira coisa que ele faz é dizer: se vocês virem a mim, vocês automaticamente deverão ter o caráter do meu reino. Depois que ele termina de dizer isso, ele vai dizer: e vós? E aí continua agora chegando no capítulo 13, versículo 13 até o verso 16. Nessa parte, então, irmãos, o que ele vai fazer é mostrar 3 aspectos importantes na vida do discípulo em relação ao mundo. Ele vai então vai nos dizer que nós somos. E nesse vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está então cravando identidade. Está dizendo quem nós somos no reino. Está dizendo que os seus discípulos têm nome, que o discípulo de Jesus tem mestre, que o discípulo de Jesus tem caráter, que o discípulo de Jesus precisa influenciar. Diz ele também que a sua segunda característica é que não só esse discípulo ele tem uma identidade, que é o reconhecimento de que o indivíduo é próprio, ou seja, quando chega em algum lugar, como é seu nome? João, identidade. É essa identidade que mostra quem de fato você é. É o conjunto das características particulares que você tem, que identificam você como pessoa. Nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e coisas assim, que mostram que você tem uma identidade. Nesse caso, ele está dizendo que seus discípulos são identificados como sal da terra e luz do mundo. Esses elementos trazem em si características esperadas de um membro do reino de Deus. Então, o que significa ser sal da terra? O que significa ser luz do mundo? A primeira coisa é que isso é uma identidade para nós. A segunda questão é que ele vai trabalhar é a questão de função. Ou seja, todos aqueles que têm identidade, e a sua identidade discipular, é discípulo de Cristo, é sal da terra e luz do mundo, tem uma função. Ao nos comparar com o sal da terra e luz do mundo, ele está dizendo que nós temos função.
Interessante, irmãos, que quando ele fala que nós temos identidade, ele vai dizer que nós somos diferentes. Ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Ele vai dizer que nós somos possuidores, ou que os discípulos de Cristo são possuidores do caráter do reino, descrito nas bem-aventuranças. Ele vai dizer que a identidade do discípulo o faz feliz, pois buscam viver do padrão do reino de Cristo, apesar das perseguições. Então, essa identidade que é dada ao discípulo, ou o discípulo que é chamado nesse contexto de sal da terra e luz do mundo, só o é por conta de que agora faz parte do reino, correndo atrás e sendo abraçado e abraçando as bem-aventuranças. Interessante que ele fala que não só que nós temos uma identidade, mas ele fala que nós temos uma função. E sabe qual é a função do discípulo? Influenciar. E todo discípulo, ou toda pessoa na face da terra, como vimos nos 2 vídeos aqui, elas vão influenciar de alguma maneira. Vão influenciar ao ponto das pessoas disserem, puxa, eu gostaria de ser igual fulano. Gostaria de ter a vida cristã que Beltrano tem. Como eu admiro essa pessoa. Por outro lado, eu também, nossa, eu não aguento aquela pessoa. Como ele causa mal-estar quando está com a gente. Como essa pessoa, ela, sabe, ninguém consegue conviver com ela. E aí, aqueles que convivem com ela há muito tempo, passam a ser tão ruins quanto ela. Ou seja, a identidade mostra quem a pessoa é. Mas mostra também o que a pessoa faz. No nosso caso, a preocupação é de sermos agentes influenciadores. E para o bem. Vamos ver isso daqui a pouco. O terceiro aspecto, irmãos, vai na direção de que a nossa identidade deve nos levar a influenciar pessoas com um propósito muito específico. O propósito de influenciar pessoas não é para que elas sejam minhas discípulas, ou que elas gostem de mim, ou que elas me amem, ou que elas falem, nossa, aquele cara é 10, aquela mulher é muito fera, aquele jovem, puxa, que legal. Não, a ideia é de apontarmos para Jesus. O meu trabalho como identificado como sal da terra e luz do mundo tem a ver com uma influência benéfica que eu vou passar para as pessoas que estão à minha volta com um único propósito, que as pessoas olhem para Jesus, que as pessoas vejam o amor de Deus, que as pessoas sejam impactadas pela ação do Espírito Santo, que as pessoas vejam todo esse benefício que nos é dado e aos discípulos de Cristo por conta do próprio Jesus. Então, quando olhamos para esse texto, irmãos, nós estamos ouvindo então um Deus dizer que nós temos identidade. E o texto vai nos dizer, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. E aí, irmãos, eu fico impressionado porque essa identidade que é apresentada por meio de figuras como sal e luz, é privilégio para nós. Privilégio de sermos sal, e vamos ver daqui a pouco qual a sua função, e o privilégio de sermos luz. Ou seja, Deus então tem discípulos, e esses discípulos são diferentes de todos por aí. Esses discípulos de Cristo são identificados por Ele como discípulos. Esses discípulos de Cristo, se olharmos o contexto maior agora, vamos ver que eles são marcados. Alguém que tem animais, gado e tudo mais, sempre trazem a sua marca nesses animais para que ninguém os roube. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, verso 13, depois 4:30, que quando Jesus olhou para você e para mim, e nós reconhecemos, e o discípulo reconheceu que era a voz do Mestre, ele é então selado pelo Espírito Santo de Deus para que o diabo não nos roube. E o que mais me impressiona nesse texto de Efésios capítulo 1, 13, é que ele vai dizer que ele nos selou como o penhor da nossa herança até os tempos eternos. Uma vez entregando sua vida para Jesus, uma vez reconhecendo que você é pecador, uma vez reconhecendo todas as características ali das bem-aventuranças, pobre de espírito, que chora e lamenta pelo pecado, que é manso e humilde porque sabe que não pode oferecer nada, e todas aquelas características que nós já vimos, e terminando por ser perseguido, toda essa proposta que é feita por Jesus, nos garante então que nós somos marcados por eles, somos identificados como pessoas diferentes. Nós não somos identificados como perfeitos, não.
embora gosto muito da nomenclatura que é usada para os discípulos, de que nós somos santos. Ele vai dizer para Paulo aos Romanos, né, a igreja dos santos que estão em Roma. Não é dos santos do time, é dos santos os perfeitos, né? Não no sentido de que... Porque assim, parece às vezes, irmãos, quando lemos alguns textos como esse, mas eu nunca vou ser santo. A nossa ótica não, mas Deus já vê você como santo. Deus já vê você como salvo. Deus já o vê na eternidade adorando para sempre. É essa visão que Deus tem de nós. Então quando ele vai dizer, vós sois sal da terra e luz do mundo, ele está identificando você como alguém que faz parte dele, faz parte do seu reino, é feliz, possuidor de caráter do reino, diferente do restante do mundo. Portanto, eu e você temos um privilégio. Deus disse que nós somos. E ainda que eu não me enxergue o discípulo perfeito, ainda que eu não me enxergue o discípulo possuidor de todas as características do reino, ainda que eu não me enxergue como discípulo diferente, Deus disse que eu sou. E exatamente porque nada que nós tenhamos ou que nós possuamos pode dar a nós uma identificação de pertencentes a Cristo. Porque o trabalho todo fora feito na cruz de Jesus. E é a cruz dele que dá a mim e a você o privilégio de recebermos como identidade, como identificação, discípulos do Mestre. Daí então a nossa série ser chamada de Andando nas Sandálias do Mestre. Nós pertencemos, esse sentimento de pertencer, que alguns não têm, é essa segurança de que um dia foi alcançado por Jesus, por causa da sua palavra, por aquilo que ele é. Portanto, você é diferente do restante das pessoas do mundo, você é possuidor do caráter do reino e você é feliz. Bem-aventurados sois. Essa primeira especificação, ou esta identificação, deve já dar a cada um de nós uma alegria por sabermos que Deus, então, nos escolheu para pertencermos a Ele. O segundo aspecto do texto, irmãos, me leva agora para que a identidade do crente ela é apresentada por meio de duas figuras, sal e luz. A função do crente é influenciar como fazem o sal e a luz. Eu fico pensando, por que ele usou essas duas figuras, sal e luz? Podia usar outra figura qualquer? Quando você começa a olhar para essas figuras e olhar para o mundo, você então fica impressionado como Jesus tem uma sabedoria que, de fato, porque ele é Deus. É muito importante que entendamos que isso tem a ver com relacionamentos. A primeira coisa que esse texto tem a ver com relacionamento. Porque, vamos pensar no sal. O sal, ele não pode produzir o efeito necessário se ficar guardado dentro de uma caixinha, muito bonitinha, de ouro que você comprou em cima, um saleiro em cima da sua mesa. Ela só tem a sua função quando em relacionamento com o objeto que ela quer transformar. Porque influência é isso, é transformar o outro de alguma maneira. A luz do mesmo modo. Então, a primeira coisa que ele vai nos fazer a atenção é que o discípulo é chamado para relacionamentos. E é interessante que ele vai dizer, vós sois sal, vós sois luz. Não, ele diz, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então o sal por si só não seria uma identificação tão grandiosa assim. Mas há aqui um relacionamento. É o sal que precisa estar fora do saleiro. É a luz que precisa ser tirada debaixo do cesto para que possa funcionar. Tanto o sal quanto a luz nunca poderiam influenciar caso não estivessem em contato com o objeto que eles querem transformar. É impossível influenciar quem quer que seja se não houver relacionamento. Isso é muito próprio quando pais que não vivem juntos, que têm seus filhos, né? E não adianta passar umas férias com ele e desejar influenciá-lo, que você não conseguirá influenciá-lo. Talvez algumas questões. Mas a influência do caráter desta criança que vai crescendo, ela só será dada por aquele que mais conviver com ela. Então o relacionamento é muito importante nesse processo todo aí. É impossível influenciar quem quer que seja sem relacionamento. Então o que Jesus está dizendo para nós, ou para os discípulos dele, é que discípulo precisa se relacionar com gente perdida.
E sabe, irmãos, eu tenho que, para mim, que muitas das coisas que eu tenho hoje, algumas situações, algumas timidez, no sentido da evangelização, alguma coisa assim, se deve ao fato de ter na minha casa pelos meus pais, que crente não se envolve com incrédulo. Não, crente não se influencia por incrédulos. Crente não se deixa levar para as práticas malignas. Crente não se deixa levar por ações erradas. Mas crente se envolve com gente que precisa. Então eu não preciso pegar um sal e salgar uma carne charque. Precisa? Não. Ou eu não preciso salgar uma carne salgada. Porque ela já está salgada, ela não vai se perder. Então é uma perda de tempo usar algo importante e apenas para perder, porque não vai funcionar para o que ela precisa. Então, ao usar essas figuras aqui, Jesus quis dizer que seus discípulos seriam agentes transformadores, agentes influenciadores, agentes modificadores. Assim como as figuras por ele usadas, os seus discípulos nunca poderiam passar despercebidos. Onde quer que nós estejamos, em quaisquer lugar que nós estivermos, a nossa ação, a nossa prática tem que ser notada. No mundo antigo, o sal era como algo de muito valor. Servia como tempero. Aliás, comer alguma coisa sem tempero, né? Só negócio puro ali. Alguns fazem, os orientais gostam muito disso, né? Mas assim, o sal é uma coisa que precisa, porque dá um sabor, dá um tempero, né? Para o alimento ali. Isso é importante, né? Então a influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente do escritório, na faculdade, no campo de futebol, na fábrica, onde quer que um discípulo de Cristo, que abraça as bem-aventuranças, que tem o caráter de Jesus, ele será completamente notado e o ambiente onde ele estiver será de fato, ou ganhará um novo sabor, ganhará um novo perfume, porque ali está alguém que traz sabor para os relacionamentos, traz sabor para a vida. Quando você está num ambiente assim, e às vezes até perseguido, o que parece é que você não terá muito sucesso nisso. Mas quando alguém do grupo, mesmo aqueles que ajudam a persegui-lo, quando precisarem de sabor na vida, não vão buscar outras coisas a não ser o sal que está fora do saleiro, identificado com cada um de nós. Tive muitas experiências, não tenho tempo de contá-las agora, sobre exatamente isso. O ser o que eu sou na igreja e lá no meu trabalho, sem medo de que qualquer coisa possa acontecer para me deixar triste. Sal não apenas é o causa tempero, mas talvez aí o sal seja, e o texto aqui nos mostra nessa direção, por causa da qualidade do sal, de que o sal ele é preservador. Ele evita a putrefação, palavrão aí, ele evita a podridão, ele evita que os alimentos se estraguem. E com esse símbolo, com esta visão, com esta figura, Jesus está dizendo que o ser humano está num lugar muito ruim. E aí vamos olhar então um pouquinho para Gênesis, que nós vimos alguns meses atrás. Passamos agora na escola bíblica dominical alguma coisa sobre isso, como esse mundo que Deus criou e como Deus criou o mundo com pessoas boas, perfeitas, mas que se deram e agora então estão em situações muito ruins. O mundo em que eu e você vivemos, ele é ruim, ele sempre foi ruim depois da queda do homem. Então a queda, o pecado, a rebelião contra Deus tornou o lugar de habitação nossa um lugar muito ruim. Muito ruim. De modo que Jesus já aqui vai dizer que este mundo precisa de sabor, que este mundo precisa de alguma coisa que retarde o seu apodrecimento moral. Irmãos, quando você olha para o mundo que nós vivemos hoje, eu perguntei isso há um tempo atrás aqui na igreja, estávamos falando sobre capítulos 5 e 6 de Gênesis por conta disso mesmo, e todo mundo que a gente ouve que o mundo é ruim, o mundo é mau, o mundo não presta, o mundo não sei o quê, o mundo é aquilo, e as pessoas são... Isso é de fato assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que resolveu afastar-se de Deus, resolveu viver por sua conta própria, e hoje paga um preço muito caro por tudo isso.
Então, algumas vezes, quando eu e você estamos em algum ambiente, que nós deveríamos trazer sabor, para as pessoas que estão lá, não nos veem como um bom sabor. Então, quando ele vai dizer que nós somos sal, vocês são sal da terra, vocês precisam conviver com pessoas, vocês precisam estar em lugares que realmente precisam de você. Assim, se o crente vai ser sal da terra, deve ter uma influência antisséptica neste mundo. Deve preservar. A presença do crente deve evitar o progresso do mal, derrotando a podridão ao seu redor. E a grande questão, irmãos, é que parece-me que muitas vezes os crentes estão em lugares e a tragédia na igreja evangélica brasileira e do mundo é porque com o número que nós temos de crentes na população brasileira, não tem exercido influência maior para o bem-estar em todas as esferas da sociedade. O mundo vai se apodrecendo, e a gente então vê com alegria, Brasil está crescendo em evangélicos, Brasil e não sei o quê, mas o mundo não melhora. O país não melhora, as famílias não melhoram, os relacionamentos não melhoram. E por que então que esta amplitude de discípulos que estão surgindo, ditos como sal da terra e luz do mundo, não retardam o apodrecimento deste lugar? Pior, muitos casamentos de crente cooperam para a podridão ainda maior da moralidade. Muitos relacionamentos de pais e filhos contribuem para a desgraça moral. Quando o texto vai nos dizer, irmãos, que se nós somos de Jesus, nós somos sal da terra. E esse sal tem que trazer sabor. Esse sal tem que trazer o retardo do apodrecimento. Sua família não pode continuar piorando se você é de Jesus. Seus relacionamentos não podem continuar piorando se você é de Jesus. Os seus relacionamentos com seus amigos não podem piorar ou vê-los piorando se você é de Jesus. Então o sal tem essas qualidades e Jesus disse que nós somos o sal da terra. Há uma coisa muito errada com os ditos evangélicos brasileiros e mundiais. Há alguma coisa errada conosco muitas vezes, irmãos, quando nós passamos completamente despercebidos pelas rodinhas de amigos. Quando falam palavrões, todo mundo dá risada e ninguém consegue se constranger conosco. Alguma coisa está errada nisso, porque eu tenho um crente, um discípulo de Jesus, sal da terra, numa rodinha, onde contam piadas pornográficas, todo mundo ri, inclusive eu, alguma coisa está errada. O meu papel de ser, então, agente transformador, perdeu-se. Isso é muito complicado. John Stott faz uma citação dizendo que os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar o processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Bonitos saleiros, como um templo como esse, como instituições criadas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular. Como o sal é esfregado na carne para impedir o apodrecimento, nós temos que nos esfregar no mundo. Ocorre que Jesus, quando usa a figura do sal para identificar a influência dos seus discípulos, também faz uma advertência importante. Ele faz 3 declarações aqui, olhem na sua Bíblia aí, no versículo de número 13. Vós sois sal da terra, mas, todavia, porém, se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, nós precisamos considerar o que é que Jesus está dizendo. O sal pode tornar-se ineficiente? É um ato que, é de fato, irmãos, uma verdade, que o sal não pode perder suas qualidades de salinidade. Ele é sal. O cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Provavelmente, Jesus estava dizendo que seus discípulos, de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas, e quando isso acontece, para nada mais presta. A mesma coisa pode acontecer aos discípulos.
Deus então diz que o mundo está apodrecendo. Diz que os discípulos que são colocados nesse mundo é para retardar o apodrecimento. Mas como esse sal que deveria salgar é adulterado, é misturado, ele perde a sua condição de eficiência e passa a não mais influenciar como Deus em Cristo aqui deseja. Então, a mesma coisa pode acontecer com os discípulos nessa condição. Então, a salinidade do crente vem do seu caráter, descrito nas bem-aventuranças. Você sabe quem você é. Você chora por causa dos seus pecados. Entende o que é ser humilde e servir. Todo o processo que temos visto aqui. Qual é o problema então, irmãos? Muitas vezes é que o crente se deixa contaminar pela impureza do mundo e por isso perde a sua capacidade de influenciar. Quando eu começo a concordar com a podridão do mundo, quando eu começo a concordar com o padrão do mundo caído, quando eu começo a viver como vivem aqueles que não são discípulos, quando eu começo a amar coisas que Deus não ama, quando eu começo a viver do modo que Deus nunca se agradou, então eu deixo de ser o sal que Jesus disse que deveria ser para melhorar a sociedade e não piorá-la. Quando eu discordo daquilo que Jesus em sua palavra diz, porque a cultura diz que tem outra maneira de fazer, há um problema aí. Há um problema e muito sério. Porque Jesus está dizendo que ele colocou os seus discípulos na sociedade para que elas não continuem caindo. Que ela não continue apodrecendo. Mas que ela comece a melhorar. E a pergunta é, por que é que tantos crentes nesse Brasil? É a bola da vez, como dizem aí, no reavivamento do mundo. É o país que mais manda missionários para o mundo hoje, é a Junta de Missões Mundiais. E por que nós estamos como nós estamos? Não estamos melhorando, porque agora surgiu aí a política nova, não sei o que, as coisas estão melhorando. Será? Quando Deus disse que não aguentava mais a situação do mundo e destruiu o mundo com a água, e o meu espírito não contenderá com o homem, porque o homem é mau, aí ele destruiu todo mundo, melhorou? Então as começaram a caminhar de novo e chegaram aonde? Até a Torre de Babel. Vimos a semana retrasada, né? Nós queremos marcar o nosso nome. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles querem marcar o nome. Quer ser famoso. Então se eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar uma transferência ou para ganhar uma promoção, não importa, eu faço. Mesmo que eu seja sal. Mas eu faço, porque importa que eu apareça. Não importa o que eu tenho que fazer para ganhar as coisas que eu quero. Mas Jesus disse que nós somos sal. E sal retarda apodrecimento. Sal não concorda com o pecado. Sal não se alimenta das coisas erradas. Sal não cai na onda da cultura caída que nós estamos vivendo. Então parece que ao invés de ser sal para denunciar a podridão da cultura caída, tornam-se açúcar, adoçando conceitos, sentimentos, atitudes que desprezam a santidade de Deus e menosprezam sua graça. Você é discípulo de Jesus? Você pertence a Ele de verdade? Então sua vida, meu irmão, e a minha vida, e o nosso caráter, tem que ser o caráter de Jesus. Tem que haver influência da minha parte nas coisas, nos lugares onde eu vou. Na minha família, eu preciso influenciar minha esposa e os meus filhos. Eles, se são discípulos de Jesus, precisam me influenciar. Precisamos influenciar o lugar do trabalho. Lá na faculdade, lá na escola, crente precisa ser notado, tem que ser diferenciado. Por isso mesmo, se sentindo só em algum ambiente onde o estado de putrefação é alto, mantenha-se firme, como sal fora do saleiro. Denuncie o pecado, denuncie o erro. Não se deixe contaminar. Mas sabe qual é o problema? Eu sou adolescente, pastor. O papo é outro. Não é? Se eu disser na minha turma lá que eu nunca peguei ninguém, então eu vou ser a bola da vez. E aí começamos então a abrir concessões para fazer coisas que Deus não se agrada. E aí, irmãos, adolescente tem problema com isso. Juventude, não é? Com sexualidade fora da hora, com relacionamentos, com negócios ilícitos, com mentiras para ganhar dinheiro,
com as coisas que não sabem que acontece nesse mundo muito mal que a gente vive por aí. Semana estava ouvindo uma reportagem da Damares, nossa ministra de um monte de coisa lá, e ela disse, contou numa sessão do Senado, da Câmara de Justiça, ela contou uma situação de que o Brasil não sabe, mas que o índice hoje de pedofilia de bebês é quase maior do que de mulheres adultas. E ela disse assim, eu estou aqui para chocar vocês, com todos os dias. Tem aí uma onda de pornografia de bebês no Brasil e no mundo que é assustadora. De pais, de homens que foram pegos com crianças de 28, 30 dias dentro do motel. E aí ela falou algumas coisas, e né, algumas ela não disse porque era muito complicado, mas uma que me deixou mais chocado foi que dois pais conversando, dizendo um para o outro, escuta, meu filho vai nascer daqui a 2 meses. Precisamos nos preparar para ver como a gente vai fazer isso. Você sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Um pai negociando um bebê, porque homens só querem ter relacionamento sexual com bebês de até 30, 40 dias. Sabe o que significa isso? Mas esse, pastor, não é meu tipo de relacionamento, não. Qual é, então? Quando a gente tem outras coisas acontecendo na nossa barba, de pecados tão grandes, que a gente abaixa a cabeça e tudo bem. Fingir que eu não vi, não tem problema não. Se você é sal, você é discípulo de Jesus. E você só está aqui por um motivo. Para esse mundo não apodrecer mais rapidamente. E você é responsável tanto quanto. Quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você disse, Senhor, eu estou aqui. Ele disse, você é sal. É sal da terra. Não é sal da igreja, irmãos. Não é sal dos cultos. Não é sal da classe de escola dominical, sal das mulheres preparadas, sal do... Você é sal da terra. Tem gente no mundo indo para o inferno a passos largos. Famílias inteiras e crianças de homens e mulheres que são enganadas pelo diabo todo dia. Com esse apodrecimento da cultura caída que nós vivemos. E muitas vezes, esse crescimento, que se diz crescimento, né? Das igrejas não são tão importantes assim, porque parece que um emocionalismo tomou muito mais conta do que o caráter de ser crente, o caráter de ser servo de Jesus. E quanto à luz? Uma figura muito importante nas Escrituras. Deus é a luz. Isaías vai dizer que ele fala da vinda de Jesus. O povo que andava nas trevas viu a grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios e falhou. Paulo nos lembra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então por que Jesus usou a figura da luz como ilustração de influência do discípulo que ele deve ter no mundo e nos seus relacionamentos? Irmãos, assim como o sal tem poder para influenciar, por exemplo, retardando o apodrecimento, como falamos aqui, a luz tem o poder de dissipar trevas. Não é possível, em hipótese alguma, que as trevas continuem sendo trevas quando um feixe de luz aparece. Cristo presenteou o mundo com a presença dos seus discípulos. Eu e você somos um presente de Deus para este mundo caído. Você, garota, é um presente de Deus para suas amigas que só sabem pensar em coisas que não deveriam pensar? Você, garoto, é um presente de Deus para esse mundo que não consegue olhar para o padrão de Deus e só para a carnalidade? Você, marido, é o presente de Deus que Ele entregou para este mundo para você mostrar para os seus amigos que tem um padrão ser marido. Esposa tem um padrão ser esposa. Igreja tem um padrão ser igreja, ser luz. E onde houver um fecho de luz de um discípulo de Jesus, as coisas precisam ser diferentes. Jesus disse que seus discípulos são luzeiros. Porém também fez uma advertência aqui, assim como fez com o sal. Não se escondam. Quantas vezes você viu as trevas e não se pronunciou como luz? Um negócio ilícito, numa situação qualquer.
e você sabe que você é a luz de Jesus, é o discípulo dele, é o representante dele aqui, é um presente que ele colocou plantado nessa terra, em famílias, em amigos, em companheiros de trabalho, em uma série de coisas mais, e simplesmente apagou o feixe de luz. O crente é o único que pode trazer luz às realidades da condição do homem por meio daquilo que foi revelado por Deus através da sua palavra. A palavra de Deus faz com que eu e você, como crentes, mude a situação. A música, o teatro, a TV e outros meios trazem em suas apresentações o estado mal do homem. Porém, eles param por aí. Eles não podem oferecer mais nada além de uma conclusão de que o homem está falido, desorientado, sem esperança futura. Infelizmente, as pessoas que vivem nas trevas, distantes da luz de Cristo, preferem se afastar ainda mais. Olha o texto, irmãos, de João 3, 19 e 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que seja claramente e que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João está dizendo que aquele que está nas trevas, ele não tem nenhuma intenção de vir para a luz, porque ao vir para a luz, os seus pecados serão manifestos. E aí, a palavra de Deus é clara que não há pecado oculto, que em algum momento não seja esclarecido pelo Senhor. Então a ordem para o discípulo, para a luz é, não se escondam. Olha o texto, irmãos, como é interessante. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Você vai nas cidades por aí que são cidades serranas, você vê muitas casas e é impossível que você esconda. Talvez quando passa ali uma nuvem, né? A cerração, você não consegue enxergar as casas, mas num dia límpido, é impossível esconder uma casa lá na montanha em Teresópolis, por exemplo. Petrópolis e outros lugares mais. Está lá. Passa lá embaixo, na Rio Santos, vai poder ver lá, Rio Teresópolis, vai ver lá claramente aquela casa. Uma mansão ou um barraco, mas é impossível. Jesus está dizendo assim, você é de Jesus, é impossível que a sua luz se apague. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas velador e assim ilumina todos que estão na casa. Ou seja, quando você faz construções, você põe luzes para poder iluminar. Você não abre buraco no chão e enterra as lâmpadas, porque precisa aparecer, precisa trazer o produto que é aquilo que é o seu propósito. Então, queridos, sal não pode deixar de cumprir o seu papel. Luz também não. Porque Deus trouxe como presente para esse mundo o sal da terra e a luz do mundo, que somos nós. Conta a história de um beija-flor que, vendo a floresta pegando fogo, vai lá então e começa a pegar um pouquinho de água e jogar lá. Aí volta lá e vai. E parece que às vezes a gente pensa nisso, né? Mas eu sou tão pequeno, eu não tenho... O que eu tenho que oferecer? Olha o tamanho da podridão deste mundo com seus, sei lá quantos bilhões de habitantes. Olha o estado de trevas mentais, intelectuais, emocionais, espirituais que existem no mundo. Como é que eu vou resolver isso? Deus não chamou você para resolver o problema do mundo. Ele chamou você para ser luz onde você está. É para isso que Ele chamou você. E quando você se esconde, ou na sua prática, ou não mostrando de fato quem é, denunciando o pecado e o erro, alguma coisa está muito errada com esta situação. Quero terminar. E antes disso dizer o seguinte, estávamos viajando, minha família e eu, para Goiás. Passando num lugar lá, o guarda me parou, e ele naquele dia queria levar qualquer coisa do meu bolso. Mas ele nunca ia tirar um centavo do meu bolso como propina. E aí então ele me rodou, achou, procurou, na hora de ir embora não viu nada. Ah, lembrei, extintor. O senhor está aqui. Tá bom? Não sei.
Abriu, não tá bom não, vou te multar. Vai multar mesmo? Não vou multar. Poxa, não tem jeito? Pode ser. Aí, me acompanha. Eu fui andando, cheguei lá no balcão, assim, tinha uma jovem, uma policial mulher sentada, escrevendo o processo e começou a me multar. Nome, onde você mora, cidade, Ribeirão Preto, profissão, ministro de confissão religiosa. Hã? Pastor. Aí ela parou de escrever e disse para assim, continua? Eu falei, não, pastor. O senhor está indo para onde? Estou indo para tal lugar assim, vou chegar e... Fala o seguinte, ó. Embora, vai. Eu falei, não. Chamei ele, porque ele era diácono de uma igreja. Essa moça aí é crente? Eu falei, não. Então me multa, por favor. Para que você e eu não envergonhemos o evangelho de Cristo. Aí ele ficou sem saber o que fazer. Se multava ou se não multava. Só que ele é autoridade, não eu. Eu falei, não vou te multar. Você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe. Não, pode ir embora. Tá bom. Fui embora. Eu queria que ele multasse, não quis multar. Essas práticas que vêm lá direto do inferno, que muitas vezes nós caímos nela, nos negócios que a gente faz, nos relacionamentos que a gente faz, numa prova que a gente cola na escola, tudo isso, não é coisa de discípulo de Cristo, nem sal e nem luz do mundo. Você contribui para o aperfeiçoamento das trevas. Você contribui para o apodrecimento do mundo em que você vive. E sabe por que isso é importante, irmãos? Porque nós vimos aqui que nós temos uma identidade, nós vimos aqui que nós temos uma função, como sal da terra e luz do mundo. Ele termina o texto dizendo o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, com qual propósito? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Sabe qual é o propósito de estar no mundo? Sabe por que Jesus colocou você e eu nos lugares onde Ele colocou? Sabe por que você trabalha lá naquela escola, naquele lugar, lá onde você não queria trabalhar? É porque Deus colocou você como luz lá. Algumas vezes acontecem umas coisas que a gente não entende. Por que Deus faz algumas coisas que a gente coloca a gente em alguns lugares, né? Alguém que ficou doente, foi para um hospital, ficou lá, aí encontrou alguém lá no hospital com outra pessoa, e aí a pessoa era incrédula, aí ele evangelizou a pessoa se converteu a Jesus, aí mais um discípulo para Cristo, aí ele sarou. Eu nunca vou saber por que Deus fez isso. Mas indo lá e ficasse calado, seria perda de tempo para a sua enfermidade e perder a oportunidade de evangelizar alguém. Qual o propósito, irmãos? Você só existe como sal da terra e luz do mundo para glorificar a Deus. Em qualquer momento que você achar que você é a luz do mundo e sal da terra para se gloriar, uma função pastoral, uma função de liderança de igreja, uma função da denominação, alguma outra coisa, eu sou crente, aqui já está XYZ, você está redondamente enganado. Deus chama você para apontar para Jesus. E cada ato seu aponta para a cruz de Jesus ou aponta para a acusação para Jesus. É crente. Dei 2 cantadas, ela caiu na minha. Ela é crente, aquele cara. Ofereci para ele um pouquinho a mais, ele já entregou. E sabe, queridos, a gente tem o tempo todo, 24 horas por dia, tentado pelas trevas. Tentado pela podridão que esse mundo está aí. Então, assim, sal é fora do... É muito bom estar aqui, cultuar, cantar, estar junto, fazer encontros, nos divertir. Esse não é o nosso ministério. O seu ministério é quando você está lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na escola, lá no campo de futebol. É lá que está o seu ministério. Porque é lá que você vai ver se você é discípulo, se você é sal da terra e luz do mundo de verdade, ou se você é um enganador, é um fraudulento, não pertence ao reino. Está por aí porque está por aí. Então, assim, esse sermão da montanha veio, irmãos, para dizer assim, ó, você precisa escolher. Você precisa pagar o preço. Os meus discípulos têm o meu caráter, bem-aventuranças. Os meus discípulos influenciam o mundo para o bem. Os meus discípulos saem do saleiro. Os meus discípulos pagam o preço. Os meus discípulos amam coisas que eu amo. Os meus discípulos denunciam o pecado. Os meus discípulos pagam o preço da perseguição por amor do meu reino. É assim que é ser discípulo de Jesus. E sentado aquele dia naquela montanha ali, perto de Jerusalém,
Jesus, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. A gente tinha Pedro ali que pisou na bola, tinha Felipe, tinha um monte, tudo cheio de quebrado, arrebentado. Como temos nós também. E sabe o que Deus disse? Gustavo, você é a luz do mundo. Levi, sal da terra. Você. E mesmo que nós não nos enxerguemos assim, meus irmãos, Deus disse em Cristo que eu sou o sal da terra e luz do mundo. E eu não posso me esconder. Eu não posso deixar por menos o tamanho privilégio de ser discípulo de Jesus. Então, não deixe que as coisas deste mundo tornem o seu sal insípido, ou um sal sem sabor. E não pegue a luz de Cristo e coloque no bolso, não. Todo tempo. Todo mundo tem que saber que você é de Jesus. Todo mundo tem que saber que você é de Jesus. Não importa o que seja. Não importa o preço. Então a nossa prática, irmãos, quando fazemos coisas que não agradam a Deus, que vão de contra a palavra de Deus, nós damos um péssimo testemunho para as pessoas lá fora. E ajudamos a contribuir para a desgraça que esse mundo tem, mesmo sendo crentes. Uma vergonha para o Evangelho. Eu sou pecador e você é pecador também. Então temos que recorrer a Jesus, que nos vê como sal da terra e luz do mundo, e dizer, Deus, está difícil. Eu não estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Pisei na bola ali, errei ali. E precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Eu não estou conseguindo viver como discípulo que o Senhor está falando aí, como sal da terra e luz do mundo. Como você vai? Você vai. O que temos que fazer, irmãos? Reconhecer que sozinho não dá. Mas que Jesus, que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Que em Cristo nós vamos ser o que Ele quer. Que em Cristo seremos sal da terra e luz do mundo. Que em Cristo faremos o que Ele deseja, ou a identidade que Ele nos deu. Então, se você é de Jesus, se você é discípulo de Cristo, você precisa viver como Cristo. Influenciando o mundo onde você vive, a parte da sua casa, até onde Deus te enviar. Não deixe por menos. Saia do saleiro. Não deixe por menos. Se apresente. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, diz a palavra do Senhor. Quero orar com você. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer um desafio para você enquanto você está aí orando. Querido, se você tem, por algum motivo, vivido de um modo que não agrada a Deus, se você não tem conseguido ser sal, não tem conseguido ser luz, pelo contrário, tem contribuído para que os seus conceitos e os conceitos dos seus amigos piorem, peça misericórdia para o Senhor hoje à noite. Diga a Deus, eu não estou conseguindo viver o Evangelho que o Senhor quer que eu viva. Eu estou me escondendo, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que me auxilie. O Senhor que disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. Por favor, Deus, cuida do meu coração, da minha mente. Dê a coragem que eu preciso. Clame por Jesus agora, irmão. Minha irmã, adolescente, jovem. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida e você não sabe como se desvencilhar disso, para de fato não deixar que o seu sal se tornar um sal misturado, um sal adulterado, peça para Deus ajudar você a tomar as decisões mais sábias, mesmo que elas te custem muito caro. Se você tem permitido que as trevas tomem conta da sua vida, no sentido de deixar tudo conturbado, você não tem sido o exemplo que você deveria ser nos lugares onde você vai, Deus sabe disso. Peça misericórdia para Ele. Diga, Deus, me auxilie nisso. Deus, Ele conhece você, Ele sabe quem você é, sabe das suas dificuldades, sabe das minhas dificuldades, sabe das nossas crises. Então precisamos clamar por Ele, dizer, Deus, eu não estou conseguindo. Levanta homens e mulheres, conselheiros e conselheiras, amigos, irmãos maduros. Abra a palavra, ore, se envolva com o reino. E certamente Deus fará cumprir aquilo que Ele tem dito. E nós nos tornaremos de verdade sal para essa terra e luz para esse mundo em trevas. Deus querido, nós queremos exaltá-lo nessa noite por Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, ela traz para os nossos corações o que nós precisamos. Apesar de frágeis e pecadores como nós somos. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada pessoa que está nesse santuário hoje à noite. E do que nós precisamos.
Pai, se nós não estamos conseguindo viver o evangelho que o Senhor deseja, se de fato nós temos, ó Pai, permitido que esse sal que deveria dar sabor e salgar, se prejudique, nos ajude nisso, Pai. Que o nosso testemunho seja para o louvor da Tua glória. Que nós não nos escondamos, ó Deus, mas que nós nos apresentemos como brilho, como luzeiros do Senhor neste mundo, em todos os lugares, em todos os sentidos, em todos os modos. Porque nós queremos, ó Deus, que a Tua glória apareça. Nós queremos, ó Deus, que os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos filhos, pais, esposa e esposo, aqueles que estão à nossa volta, reconheçam Jesus como Salvador. Aquele que transforma a vida das pessoas. Aquele que traz luz em meio às trevas. Aquele que retarda apodrecimento e dá uma nova vida àqueles que estão perdidos. Pai, nós queremos participar do Teu projeto, Senhor. Nós queremos participar do Teu reino, Pai. Nós queremos ser de fato aquilo que o Senhor deseja. Nós não queremos negar a Deus a identidade que o Senhor nos deu. Nós não queremos, ó Pai, sair por aí como se fosse entregues, ó Pai, à situação desse mundo caído, uma cultura decaída. Mas nós queremos ser do Senhor. Então, nas nossas necessidades, nos ajude, ó Pai. Desde a menor criança aqui, adolescente, ao mais experiente adulto. Reviva em nós, ó Pai, a alegria de sermos discípulos. Reviva em nós a alegria, Pai, de fazermos para o Teu reino. Pai, de servirmos com alegria. De amar as coisas, ó Pai, que o Senhor tem todo o tempo do mundo amado. Ajuda a mim e aos meus irmãos aqui, ó Deus, a continuarmos abraçando o caráter do Teu reino, na pessoa de Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor já nos vê, como sal da terra e luz do mundo, como servos e santos. Que a nossa vida, Pai, seja de fato, a partir dessa semana, que a nossa luta aumente com relação a isso. Que a nossa intercessão aumente em relação a isso. E que nós sejamos de fato aquilo que Tu desejas a cada dia. Porque nós queremos a glória do Teu nome. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado. E que em todos os lugares, ó Pai, nós diminuamos para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça e para que o mundo seja melhor para o louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.